Neste episódio do E2, estivemos à conversa com Tony Costa, diretor de fotografia no Panorâmica. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Fica a conhecer todos os pormenores do direito da comunicação com a professora Maria Duarte Belo e passa com 20 valores. No É Cultura Pá, fomos vigiar as obras do Palácio Nacional da Ajuda. E claro que aproveitámos para visitar os interiores. No Ativismo, damos-te a provar o Veganário Fest. Entrada, prato principal e sobremesa, tudo incluído. Olá, seja bem-vindo ao E2. Com o filme Lápis Azul, arrecadou o prémio de melhor operador de câmara no Festival Internacional GoldenEye em 2014. Começou como assistente de imagem, hoje é diretor de fotografia e, para além disso, é professor universitário e formador na área do cinema. Tem mais anos de experiência do que os seus alunos têm de idade. Portanto, olá, Tony Costa, bem-vindo ao nosso programa. Costuma-se dizer que as imagens têm mais... Aliás, costuma-se dizer que a fotografia vale mais do que 1000 palavras. Qual é que é o papel da imagem? É transmitir aquilo que as palavras não nos dizem? Em particular, posso dizer que sim. Uma imagem vale 1000 palavras, como se costuma dizer. E no cinema também tem esse papel, de ser mais um auxiliar para a narrativa e para a criação de um ambiente e de uma percepção do espectador para uma determinada narrativa num ambiente cinematográfico. Pode-se considerar que sim. E como é que se chega a uma boa fotografia no cinema? Dizer o que é uma boa fotografia é a fotografia que se adapta à narrativa do filme. Pode não ser uma fotografia com grandes laços de beleza, pode ser uma fotografia até mal feita do ponto de vista visual, pouco atraente, mas que serve a história do filme. E isso é que é uma boa fotografia, aquela que serve a história do filme, aquela que serve os personagens, aquela que serve a narrativa. Essa sim é a boa fotografia. Para quem está de fora e não conhece a forma de trabalho na sétima arte, como é que o diretor de fotografia e o realizador se comunicam entre si? O realizador cria um filme, tem um objetivo, o diretor de fotografia tem que acompanhar esse objetivo. E tem que acompanhar esse objetivo, pondo também da sua parte, a sua parte criativa, a sua experiência, as suas propostas, e ver se, no sentido de se colaborar em conjunto para a criação de uma obra. Mas o realizador tem sempre a última palavra para se decidir. E o diretor de fotografia, normalmente, é aquele que vai conseguir juntar todas as ideias do realizador, vai transmitir, ou vai, neste caso, traduzir em imagens a visão do realizador e o guião. E, neste sentido, o diretor de fotografia tem um papel fundamental, que é a criação da luz para um determinado ambiente, criar uma determinada luz para um personagem em particular no filme, e todos esses aspectos têm que ser tidos em conta pelo diretor de fotografia. E esse papel em Portugal é reconhecido? Eu poderia dizer, eu seria injusto se dissesse que não era reconhecido. Mas também serei justo dizer que não tem tido, no meio profissional, em particular no meio profissional, um reconhecimento profissional adequado ao desempenho do diretor de fotografia. Infelizmente, a esmagadora maioria dos agentes profissionais que trabalham, colegas e tudo, não veem o diretor de fotografia como um mero técnico, um pouco mais do que iluminador, um mero técnico. E que, na verdade, não é bem esse o papel do diretor de fotografia. O diretor de fotografia tem um papel absolutamente fundamental na captura da imagem, no ambiente criado do filme. Tem uma equipa que tem que comandar, uma equipa do qual tem que partilhar, tem de comandar, que necessita para poder executar muitas das tarefas técnicas que são necessárias. Tem também a questão artística. Também há a questão artística da parte do diretor de fotografia, que não é reconhecido por lei no mundo ocidental.
por exemplo, nos países do leste, na Argentina e noutros países. O diretor de fotografia é também reconhecido por lei como um autor e, por isso, tem direito a receber dividendos pelos direitos conexos, como igualmente o realizador, o argumentista e aquele que faz a música original do filme. Portanto, são estes três que são reconhecidos por lei como autores. Mas no mundo ocidental. Noutros países, como eu disse, o diretor de fotografia, juntamente com o diretor de arte, ambos recebem também direitos de autoria. Mas em Portugal isso não acontece, e no mundo ocidental, na Europa ocidental, e esse aspecto muito menos relevante a questão de receber ou não receber, sim, é a questão de ser reconhecido. E isso não é reconhecido pela generalidade das pessoas. Não percas a segunda parte do Panorâmica. A nossa conversa com o diretor de fotografia, Tony Costa, continua dentro de momentos. Olá, a rubrica 20 Valores está na Praça do Comércio em frente ao Supremo Tribunal de Justiça. Hoje vamos testar o conhecimento dos portugueses em Direito. Será que conhecemos bem a nossa legislação? O que é o patrocínio nas novelas? O que é o patrocínio nas novelas? As marcas que pagam aos autores para fazerem publicidade, será isso? Bem, a meu ver, é todos os produtos que são usados em cena. Um patrocínio que se possa dar para a produção de novelas, que faça parte da cultura portuguesa também. Por exemplo, lembro-me quando no Temos Morangos com Açúcar, lembro-me deles irem sempre à Tifossi, que era uma marca de relógios. O que é o patrocínio nas novelas não é a mesma coisa que no direito. É uma forma de publicidade, por vezes, dissimulada, que ajuda não só a levar mensagens subliminares que levam os espectadores a decidir por algumas marcas. Tanto na rádio como na televisão existem separadores que fazem a distinção entre aquilo que é a programação e aquilo que é a publicidade em si. Estes separadores acham que são obrigatórios ou são opcionais? Eu julgo que deviam de ser obrigatórios. Distinguem as duas coisas? Muito bem, acho muito bem. A pessoa não tem que levar com a publicidade, sentar à espera. Eu direi, se ele está a existir, é capaz de ser obrigatório, não é? Porque a publicidade cada vez mais... Eu acho que é obrigatório. Acho que deve haver um mecanismo legal qualquer que sempre que haja uma área dedicada à publicidade, o espectador esteja ciente que isso vai acontecer. Sabe dizer o que representa a Constituição Portuguesa para nós portugueses? A Constituição são os nossos direitos fundamentais. Olha, a Constituição é o pilar do nosso Estado de Direito. É o nosso guião. Isso representa tudo. É assim que o povo português quer viver. Nem sempre é cumprida, mas deveria ser o norte de todas as ações legais que existem em Portugal. Professora, o que é o patrocínio nas novelas? Ora bem, o patrocínio é uma comunicação audiovisual comercial e é um tipo de publicidade. Chama-se patrocínio para diferenciar da publicidade pura e até de outros tipos, como seja a colocação de produto. O facto de aparecer nas novelas é que dá origem a certas marcas que têm dificuldade em aparecer em registros diferentes e, portanto, a novela, como é dirigida a massas, todas aquelas marcas que vão para esses nichos, que são nichos de massa, conseguem ser muito utilizados e muito rentáveis. Na rádio e na televisão há um separador que acaba por fazer a diferenciação entre aquilo que é a programação e aquilo que é a publicidade. Este separador é obrigatório ou é opcional? Por lei é um separador obrigatório. Por exemplo, nós temos na televisão, temos a imagem e temos também o sinal sonoro. A imagem nós vemos, até porque aparece a letra, a publicidade,
Ou seja, as televisões aí também jogam um bocadinho com o colorido para que as pessoas depois percebam, estiverem onde estiverem, em casa ou noutra divisão, perceberem que foi o intervalo. E depois volta a dar, depois da publicidade, volta a dar o mesmo. Portanto, se a pessoa não estiver na divisão onde está a televisão, ouve também. Portanto, tem 2 sinais. Na rádio também. Portanto, o separador é para as 2 fases, digamos assim. Mudando agora um pouco de tema, o que é que representa a Constituição da República Portuguesa para nós portugueses? Para nós portugueses, a Constituição da República Portuguesa, e o próprio nome diz, é a lei fundamental do país, do Estado. E de um lado ela consagra a ordem jurídica e a organização política em geral. Do outro lado, depois, tem os direitos e deveres dos cidadãos. Portanto, para nós é a lei constitucional, é a lei fundamental, é a lei mais importante, é aquela que está na hierarquia acima de todas as outras. E por isso é que se diz que quando sai uma lei ou um decreto-lei, uma das coisas que se vai aferir é da sua constitucionalidade, isto é, se está conforme a Constituição ou não. Muito obrigada, professora, pela sua explicação. Muito obrigada, foi um gosto estar convosco. O É Cultura Pá de hoje veio até ao Palácio Nacional da Ajuda para conhecer os mistérios e a história deste palácio que tanto tem para nos contar. Este palácio foi mandado construir após o grande terremoto de 1755. É primeiro construído um grande paço de madeira que ardeu em 1794 e surge então a ideia de construir um grande palácio à imagem dos grandes palácios europeus espalhados pela Europa, sendo que este seria o primeiro grande palácio construído junto à Barra do Tejo, de modo a que quem viesse pelo Atlântico visse este grande Palácio Real. Foi sempre utilizado para serem feitas aqui cerimónias oficiais, juramento da Carta Constitucional, por exemplo, por Dom Pedro IV, Dom Pedro I do Brasil, e a partir de 1861, quando morre o rei Dom Pedro V, o seu irmão, o segundo irmão, que não estava pensado para ser, não tinha sido preparado para ser rei, assume o trono e decide vir viver para um palácio que até aí estava muito pouco habilitado para receber um monarca, ou seja, estava pouco decorado, era pouco cómodo. A rainha vai engrandecendo o palácio no sentido de o tornar mais cómodo, mais rico do ponto de vista decorativo e também apetrechá-lo com as modernidades da época. O palácio é muito grande, são cerca de 43 espaços abertos ao público, em que o visitante tem a primeira sala de entrada do palácio, era uma sala que era a sala de chegada para quem vinha ter uma audiência com o rei. Era a sala dos archeiros, ou diríamos hoje, dos primeiros guardas que controlavam quem vinha ter acesso. Nós estamos neste momento no escritório, no Torreão Sul, por cima de nós, emblematicamente, aqui era o escritório do rei, por cima de nós está a sala do trono e era nesta sala que o rei Dom Luís recebia os seus ministros, embaixadores numa audiência, ou mesmo pessoas que pediam para ter uma audiência com o rei, que normalmente recebia às quintas-feiras. E temos no palácio também dois percursos diferentes e que o visitante tem a oportunidade de ver. Se numa primeira fase temos uma série de salas que diríamos que são salas um pouco de mais aparato, para quem vem ter com o rei, para falar com o rei, para um assunto de Estado, para um assunto político. A partir desta sala há uma sequência de salas que são salas já do foro privado da família real. Vamos encontrar uma sala de música, uma sala de estar, que é uma novidade no século XIX. Mais à frente encontraremos os aposentos dos próprios monarcas. A rainha vai redecorar todo o palácio e tornar o palácio mais grandioso em termos de coleções e também para servir a dignidade real que se pretendia.
E quando chega a este palácio, a única divisão que estava decorada, é uma oferta de casamento do marido, era o seu quarto. E daí vão ser encomendadas em Paris, através do embaixador português em Paris, o embaixador Paiva, vão ser encomendadas à Casa Krieger, este mobiliário negro com bronzes dourados, que era um gosto da época a imitar o mobiliário do século XVII. A seda é escolhida propositadamente neste azul para combinar com os cabelos ruivos da Rainha Dona Maria Pia, e o facto é que a Rainha nunca mexeu nesta decoração até à sua partida para o exílio em 1910. Em termos de higiene, em termos de conforto, como o terem as casas de banho próximo dos quartos destas figuras, até a própria instalação de um elevador porque o palácio é grande, para permitir quer o rei quer a rainha subissem aos andares superiores. Mas o que nós temos nas outras, temos, por exemplo, o ateliê de pintura do rei e da rainha é um neo-medieval, que nos remete para um imaginário, hoje em dia, quase um pouco mágico, mas era a moda, de facto, ao nível de toda a Europa, da utilização de diferentes estilos. Só uma sala de um palácio real tem uma sala do trono. Os tronos que nós temos aqui são tronos ainda do século XVIII, e depois toda a decoração da sala é uma sala já do período de meados da década do século XIX. Esta sala era uma sala que era usada só em momentos muito especiais, em dias de grande gala, em dias de cumprimento, por exemplo, do corpo diplomático aos reis, que aqui passavam, eram alinhados pelas salas destas de maior aparato, e aqui paravam e aqui cumprimentavam, seguindo muitos deles depois para a sala dos jantares grandes ou sala da ceia. Quando há a visita de um chefe de Estado ao nosso país, o banquete, o jantar oficial oferecido pelo nosso Presidente é naquela sala. Fica com uma configuração um bocadinho diferente em termos de arranjo, mas é aquela sala que é utilizada como sala de Estado e de representação do nosso país. Uma viagem pelo passado e pela história de Portugal. Venham visitar o Palácio Nacional da Ajuda. Esta é a recomendação do É Cultura Pá de hoje. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo É Cultura Pá. O veganário surgiu por volta de 2008, ideia de 3 amigos, um deles vindo do Brasil e que já lá organizava um festival mais ou menos nos moldes em que o veganário iniciou, Verdurada, e ele verificou que cá em Portugal, na cena punk hardcore, não havia um festival sobre veganismo, e então foi assim que surgiu. O ativismo foi conhecer o Veganário Fest, uma feira que pretende dar a conhecer o veganismo através de refeições vegetarianas, palestras, workshops, debates e mesmo música. Este ano o evento decorreu nos dias 15 e 16 de outubro na Associação Recreativa Taberna das Almas. A principal diferença entre o vegetarianismo e o veganismo é que o veganismo é um estilo de vida. A nossa recusa da exploração e utilização de animais vai para além da comida, que é o caso do vegetarianismo, mas também engloba outras partes da vida, como o entretenimento, o desporto, os cosméticos, o vestuário que nós vestimos, etc. Um dos pontos mais importantes do veganismo, para mim pelo menos, é o facto de tentarmos reduzir no máximo possível o sofrimento que existe no mundo, seja animal, seja humano, seja até um sofrimento mais simbólico do ambiente. Eu defino o ativismo como a materialização da vontade de mudar uma realidade opressiva ou injusta por meio da ação. O veganismo é a forma prática de nós temos de minimizar ao máximo o impacto negativo que temos na vida de todos os animais humanos e não humanos, e também do ambiente, do nosso planeta, que devemos salvar como a nossa casa. Na realidade, o ativismo é uma ferramenta social bastante expressiva e dá forma ao veganismo. O veganismo é the moral baseline, é a base.
O ativismo é mais do que isso. Portanto, eu não vejo o veganismo só como ativismo, aliás, vejo o veganismo como a forma mais expressiva de boicote, de posição política e social. É uma forma de ativismo, mas não é suficiente. Sim, o veganismo pode mudar o mundo na medida em que é um estilo de vida que promove a compaixão, promove o amor e só traz benefícios para a nossa saúde, para o nosso planeta, para os animais e também para nós a nível pessoal e espiritual. O veganismo é um dos primeiros passos para mudar o mundo, realmente porque a crueldade animal ou o consumo de carne e da agropecuária já não tem lugar nos dias de hoje, realmente. Com uma alimentação tão variada que se pode fazer e com nutrição tão variada que se pode fazer enquanto vegan ou vegetariano, já não faz sentido estar a consumir carne, pelo menos de modo insustentável como nós fazemos nos dias de hoje. Acho que pode dar o veganismo uma alimentação mais saudável e promovemos animais e outros vivos. Eu acho que o veganismo é a filosofia capaz de... a melhor filosofia para mudar o mundo. Que é uma filosofia de pacifismo, de não violência, que engloba não só os humanos, ou seja, o conceito de direitos humanos, mas também a questão dos animais. Ou seja, nós temos aqui uma questão que é os animais não humanos e os animais humanos. E o que nós defendemos, em termos gerais, embora o veganismo haja diferentes correntes, é existirmos e termos o menor impacto possível e não explorarmos nem humanos nem animais. O veganismo mudar o mundo sim pode. Aliás, o objetivo do ativismo é levar o veganismo a acontecer e a mudar o mundo. E de que forma é que ele pode fazê-lo? Quando nós começarmos a respeitar os animais da mesma maneira que nos respeitamos entre todos. O veganismo pode contribuir para um mundo melhor na medida em que, ao olharmos para o sofrimento é igual em todas as espécies. Nós não nos podemos esquecer que também somos animais. Nós, ao olharmos para o sofrimento animal e tentar reduzir ao máximo o nosso impacto nos animais, estamos a reduzir o nosso impacto também, ou repensamos a nossa forma de olhar para a humanidade e as nossas relações. Há cada vez mais pessoas a aderirem ao veganismo, seja pelos animais, pelo ambiente, pela saúde ou pela espiritualidade. No entanto, o que as une é o mesmo: a construção de um mundo mais justo, mais pacífico e mais equilibrado. O ativismo volta em breve. Até lá! Continuamos a conversa com o diretor de fotografia, Tony Costa. Tony, Portugal tem bons cenários, tem boa luz, mas o que é que falta para nos tornarmos num centro de produção relevante? Vamos ver, o cinema português, não sei se fala do cinema português ou se fala da produção executiva internacional, porque são dois aspectos diferentes. Uma coisa é sermos um país com uma percentagem de sol durante o ano considerável, relativamente a outros países do Norte. Outra coisa é termos alguns bons cenários. Não quer dizer que tenhamos melhor ou pior do que outros países. É Portugal, é a natureza que temos. Temos alguns castelos, temos alguns monumentos, temos umas bonitas cidades. Podíamos provavelmente atrair muito mais produção internacional. Sim, podemos efetivamente atrair muito mais produção internacional, mas é necessário criar condições. E essas condições têm vindo a ser discutidas já há muitos anos. Afirma-se que vai ser implementado agora um esquema de incentivos fiscais para que venham produções estrangeiras serem filmadas em Portugal. Pode ser que isso consiga agora finalmente implementar-se. Isso espero que sim, porque isso tem a capacidade de desenvolver a questão técnica, desenvolver equipas de filmagem e que é necessário para qualquer indústria. Em relação à produção nacional, há um problema com o cinema português. Há um problema com o cinema português porque o cinema português vive uma constante guerra civil. Ou seja? Há o lado de que defende um cinema mais próximo do público e um cinema mais comercial, e há o outro que defende que o cinema deve ser apenas uma expressão de arte e que deve ser experimental e que não deve seguir os cânones do cinema comercial. Não deve estar sujeito
à bilheteira. Ora, o que acontece ao fim dos 30 ou 40 ou 50 anos de cinema em Portugal é o facto de, neste momento, as televisões não têm nenhuma confiança na produção nacional, apostam muito pouco em telefilmes. Recentemente tem-se visto aparecer alguns produtos que se saúda e que se procura incentivar cada vez mais, mas que tem sido sempre uma produção muito tímida. Portanto, não existe por parte dos agentes comerciais qualquer confiança nos criadores portugueses do cinema português. Para além da falta de espectadores que o cinema tem perdido ao longo dos últimos anos, e muito, devido a diversas circunstâncias que nós sabemos quais, o cinema tem perdido muitos espectadores, mas o cinema português perdeu muitos espectadores muito antes dessa mudança e não tem espectadores. Portanto, quero dizer, nós não temos, neste momento, o cinema português até este momento não tem tido a possibilidade de se poder alavancar do ponto de vista da indústria, não tem conseguido criar alicerces para poder fazer um cinema mais abrangente e muito em especial a nível nacional. Como é que se pode alavancar? Portugal precisa de ensinar a sua história aos cidadãos. Os portugueses precisam de ter mais acesso ao cinema narrativo e ao documentário também, porque não? O documentário tem tido uma evolução extraordinária e devíamos desenvolver cada vez mais. Saúda-se, o desenvolvimento tem sido dado e ao documentário. Podíamos, provavelmente, no cinema tentar o mesmo processo, mas, infelizmente, não tem sido esse. Tem havido uma constante guerra de palavras entre uns e outros, de acusações mútuas, e que isso não vem resolver absolutamente nada, porque há público para todos e há espaço para todos. Agora, mas não parece ser essa a vontade há um extremismo, um fundamentalismo de parte de alguns, claro, nem todos são assim, nem todos defendem da mesma... nem todos têm a mesma postura, mas eu lamento que isso não se respeite. Respeitar, acima de tudo, a classe entre si. Isso seria fundamental. Muito obrigado, Tony Costa, por ter aceitado o nosso convite. Quanto a ti, o E2 fica por aqui. Já sabes que nos podes acompanhar online no nosso Facebook e no nosso YouTube. Até o próximo programa.